O ano começa com grandes negócios no setor bélico. A Marinha Brasileira acertou com a Inglaterra a compra de 3 navios de patrulha oceânica. Eles seriam vendidos para Trinidad e Tobago, que desistiu do negócio por conta da crise mundial. Pelos 3 barcos, o Brasil pagará cerca de 333 milhões de reais. Mas a Marinha Brasileira tem um plano mais ambicioso. A meta dela é dar segurança às águas territoriais brasileiras, em especial na região do pré-sal. O assunto acalora os debates dentro do Congresso Nacional. O Brasil encontrou mais uma fonte de combustível, o pré-sal. A descoberta acontece no momento em que a produção mundial de petróleo encontra-se em declínio. Segundo especialistas, os Estados Unidos só teriam reservas de petróleo por mais 10 anos. E em todo o mundo, ele pode acabar em 45 anos. Estudo que traz preocupação para quem cuida da segurança do país. Me impressionou foi a presença de representantes aqui de países como o Irã, Arábia Saudita, Palestina, Espanha, Venezuela, Guiné-Bissau, interessados num tema que os brasileiros deveriam estar mais atentos sobre isso. A defesa para o pré-sal, que é um patrimônio brasileiro. Não basta defesa do pré-sal, nós temos que defender o Brasil inteiro, porque o pré-sal é uma das grandes riquezas da Amazônia Azul e uma das grandes riquezas do Brasil. O alerta dos militares chegou à Comissão de Relações Exteriores no Senado Federal. O recado deixado foi o de que o Brasil precisa investir em segurança para cuidar não só do petróleo, mas também da soberania do Estado brasileiro. E isso vai além da diplomacia. O valor do Atlântico Sul para o Brasil e também para outras nações, para outros países, preocupados com o acesso a recursos naturais, com insumos energéticos, aumenta consideravelmente. Cada recurso daqui para frente vai ser disputado com muito empenho. Não só o petróleo, a água. A responsabilidade do Brasil também de prover a proteção desses recursos que estão sob sua jurisdição. Porque a cobiça internacional sobre esta riqueza é muito grande. Isso exige que nós estejamos mais preparados. O Brasil tem a missão de preparar a defesa de uma riqueza localizada ao longo de 800 quilômetros entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. O pré-sal, descoberto nesta área, fica a profundidades que superam 7.000 metros. Está abaixo de uma extensa camada de sal que, segundo geólogos, conservam a qualidade do petróleo. Mas o tesouro está longe de terras firmes. A camada está localizada no Oceano Atlântico, a 300 quilômetros da costa brasileira. Nós estamos tratando de um tesouro de trilhões de dólares. Para você ter uma ideia, nós vamos alcançar cerca de 16 milhões de barris dia por volta de 2025, por volta de 2028. Você vai ver que é uma montanha de dinheiro. Esse grau de valor que tem o pré-sal, estabelecer toda uma estratégia de segurança para garantir que esse tesouro seja usufruído pelo povo brasileiro. E para vigiar áreas tão imensas, a Força Aérea Brasileira planeja montar um moderno sistema de controle de tráfego aéreo e aguarda com ansiedade a decisão final do governo a respeito da compra dos novos caças. Já que o assunto é papel das Forças Armadas e recursos, podemos esquecer da Amazônia Verde, do Cerrado, do Pantanal, dos aquíferos. A bem da verdade, o pré-sal, nós poderíamos falar que é a cereja do bolo. E o bolo é o Brasil. A Marinha também é indispensável neste trabalho de defesa em águas longínquas. E já fez as contas. Serão necessários mais de 220 bilhões de reais até 2030. Nos planos está a aquisição de mais de 26 submarinos e de outras embarcações. Ele pretende que a Marinha, ao fim de 30 anos, tenha 2 esquadras. A esquadra hoje sediada no Rio de Janeiro e uma nova esquadra no Norte e Nordeste. Mas de onde sairiam os recursos para investir na segurança nacional
que deve ser fortalecida com a exploração do pré-sal? Ficou muito claro que os investimentos necessários para a área de defesa não são suficientes para a demanda que o Brasil tem. O dinheiro, pelo que a União estabeleceu, ele virá de royalties e participação especial da parte da União. Isso vai significar, daqui a 8, 10 anos, aproximadamente 2 bilhões de reais por ano. Até outubro deste ano, se comemora aqui no país o momento Brasil-Itália, uma série de eventos para relembrar a importância da imigração italiana para o Brasil. As atividades tiveram início em meados do ano passado, quando o Brasil ainda vivia momentos turbulentos por conta da extradição de Cesare Battisti. O evento, firmado entre os dois países, é uma forma de consolidar a relação de afinidade entre os dois povos. Contudo, recentemente, as relações políticas ficaram um pouco abaladas, devido a um fato que causou certo incômodo aos italianos: o asilo político concedido pelo Brasil ao ex-ativista italiano Cesare Battisti. De fato, esse foi um caso que acabou tendo uma grande repercussão na mídia. Ele é reconhecido enquanto terrorista, né, em toda a União Europeia. Inclusive tem mandados de prisão contra ele, né? Porque na década de 70 ele atuava em um grupo de extrema esquerda, né, comunista, que cometia assassinatos políticos. E por conta disso, ele começou, né, a se refugiar, a buscar refúgio em outros países. E foi encontrado aqui no Brasil, preso, né, pela Polícia Federal. O Brasil e a Itália têm um acordo de extradição, ou seja, tecnicamente, não haveria nenhum empecilho para o Brasil extraditar o Cesare Battisti para a Itália, mas, por ter uma tendência mais de visão de esquerda, acabou preferindo não extraditar o Cesare Battisti. Isso gerou uma crise entre os dois países. Mas o episódio não deve deixar sequelas nas relações Brasil-Itália. Pelo menos, esta é a opinião do deputado Fábio Porta, que representa a jurisdição da América Meridional no parlamento italiano. A relação Itália-Brasil sempre andou bem, mesmo quando tivemos, como aconteceu de recente, algum problema, alguma dificuldade de tipo diplomático, de tipo político, tudo isso foi sempre considerado tanto pelo governo italiano quanto pelo governo brasileiro como uma coisa específica que não pode afetar as relações de forma geral. Temos que aproveitar deste momento para melhorar ainda mais a nossa especial relação. O Brasil e a Itália mantêm negócios bilaterais que somam cerca de 10 bilhões de dólares por ano. Compramos muitas autopeças e os destaques de nossas vendas são minério de ferro, café e madeira. Os laços culturais ajudam na hora de fechar negócios. No Espírito Santo, uma organização não governamental e o governo do estado desenvolvem um projeto de integração com a região de Verona para a troca de experiências e acordos comerciais. A ideia era criar uma relação que permitisse trocas, né, de experiências, do que foi feito lá, que poderia ser trazido para cá, ou interesses empresariais mesmo, né? Para entender a relação do nosso país com a Península Itálica, precisamos fazer um resgate histórico no final do século XIX, quando um grande número de italianos migraram para o Brasil com a promessa de uma vida melhor. Na época, com a Revolução Industrial, a Itália passava por transformações socioeconômicas que afetaram, sobretudo, a propriedade de terra. E muitos italianos, então, que estavam acostumados com a economia agrária, de subsistência, eles passam, então, a serem novos desempregados com a Revolução Industrial, substituição do homem pela máquina. Começa aí, então, um movimento de imigração, incentivado pelo governo brasileiro também, e italiano na época, por volta de 1870, onde as primeiras levas de imigrantes começam a chegar ao Brasil. No Espírito Santo, especificamente, em 1874. Apesar das dificuldades encontradas em meio às matas fechadas e condições precárias, os imigrantes italianos, em sua maioria operários e agricultores, foram persistentes com o trabalho e colonizaram parte do território brasileiro. Hoje, o estado de São Paulo é o que possui a maior quantidade de descendentes de italianos em números absolutos. Mas quando se fala em porcentagem, o Espírito Santo é o primeiro colocado. Cerca de 75% da população capixaba possui descendência italiana.
A imigração italiana para o Espírito Santo foi de fundamental importância para a colonização do Estado, né? Para a colonização do interior do Estado, a gente chama de desbravamento, né? E a imigração italiana, ela se constitui aqui no Espírito Santo, ela é basicamente de camponeses, né? Os italianos deixaram legados culturais fortes, especialmente na culinária. La bella polenta, a macarronada da mama e diversos outros tipos de massas como capelletti. Os costumes são resgatados em muitas cidades do estado, em festas animadas, vestimentas, danças típicas e muita cantoria. Cerca de um século depois da migração italiana, a situação se inverteu. Mesmo com a crise econômica, os brasileiros descendentes desse povo passaram a se interessar em ir para a Itália. Muitos buscaram e ainda buscam a dupla cidadania. Eu penso um dia em passear ou morar na Itália ou em qualquer outro país da Europa. Mas para conseguir isso, precisou fazer pesquisas e consultas e buscou orientações no Arquivo Público Estadual. Aqui estão armazenadas diversas informações em manuscritos originais sobre as famílias italianas, como a lista de passageiros dos navios que atracaram nos portos do Espírito Santo nos séculos passados. Para facilitar as pesquisas e atender à grande demanda dos descendentes de imigrantes que buscavam resgatar suas origens, e não só os italianos, mas todos os povos que vieram para o Espírito Santo, o Arquivo Público criou o projeto Imigrantes, que é uma base de dados digital montada a partir do cruzamento das informações obtidas nos documentos originais. As pessoas, os familiares, elas não apenas estavam interessadas em buscar informação, mas elas também estavam ávidas por contribuir com informações. Às vezes traziam documentos, traziam um manuscrito, fotografias e queriam também contar a sua história, né? Assim como a maioria dos capixabas, eu também tenho sangue italiano e aproveitei para buscar meus antepassados no site do projeto. No registro de entrada de imigrantes, eu encontrei esses dados sobre a minha família e até a foto do meu trisavô, Benedetto Gadioli. O IBGE vai apoiar a realização do Censo Populacional de Angola no ano que vem. Técnicos angolanos vão ser capacitados pelo Instituto. Também a Universidade do Ceará vai formar quadros angolanos em gestão e políticas públicas. Quais são as metas e os desafios da Unasul? Você confere no próximo bloco, daqui a 1 minuto.